Tudo certo aí? Então vamos nessa. Bem-vindo, estrategista, a mais um vídeo da nossa série do Zero à Aprovação. E agora a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Chegou a hora. Chegou a hora da sua prova, chegou a hora de um simulado, chegou a hora de mostrar o que você estudou até esse momento. Ou se for na prova, o que você estudou ao longo de toda a sua preparação. Eu tô aqui para conversar com você como aproveitar ao máximo os simulados e aproveitar para dar algumas dicas de como aproveitar ao máximo a prova também, ou seja, o que fazer durante a prova, que é a mesma coisa que você vai fazer durante o simulado, buscando uma performance um pouco maior. É o grande dia. É um assunto interessante, é o que no fim das contas importa, certo? Então vamos lá para algumas informações. A primeira a gente já falou aqui, que é sobre a questão da testagem, é a questão da alta eficiência do método de testagem. Então fazer simulado, fazer prova na íntegra é muito importante. Muito importante, e aí repito um conceito aqui da diferença entre focar no conceito e focar na forma. O simulado e a prova na íntegra te dão um treino do formato do que vai acontecer. Ou seja, imagine que você é um jogador de futebol e que você todo dia para a bola na beira da área e chuta aquela falta do mesmo lugar, sozinho, sem goleiro. Não adianta, certo? Você está treinando o conceito, mas você não está treinando o formato. O que é o formato? É o treino coletivo. É todo mundo, é goleiro, barreira, zagueiro, todo mundo gritando ali para na hora você fazer como você gostaria de ter feito. Então, a prova na íntegra e o simulado te dão exatamente a oportunidade de fazer isso, de treinar o formato. E aí eu queria já deixar uma mensagem. Quando é prova na íntegra, foque bastante nessa questão do formato. Óbvio, o conceito é interessante, você vai aprender com seus erros na prova na íntegra, você vai rever as questões que você errou, mas foque no formato também. Foque no seu tempo, como você distribui o tempo ao longo daquelas horas, quando você para, quando você bebe água, quando você vai no banheiro. Isso não é aleatório, não pode ser aleatório, tudo tem que estar planejado. E as provas na íntegra e os simulados vão te dar a oportunidade de planejar isso nos mínimos detalhes, beleza? A primeira dica que eu tenho para dar já foi mencionada em como estudar por questões, afinal as duas coisas são as mesmas, só que em formatos diferentes, que é leia primeiro a pergunta. E aqui eu vou contar uma anedota para vocês e depois mostrar um caso concreto que vai exemplificar mais uma vez isso que eu acabei de falar. A anedota que eu vou contar para vocês é sobre a questão multimídia da prova da USP São Paulo 2022, a famosa prova multimídia que foi anulada e que tinha 3 minutos de vídeo e um texto para identificar princípios do SUS. Se eu não me engano, eram 3 princípios para você identificar princípios do SUS no vídeo e no texto. A prova, como um todo, tinha 60 minutos e tinha 10 questões. Cada questão tinha mais de um item. Esse era um item de uma questão. Então faz a conta comigo aqui que 3 minutos nessa situação é 5% da sua prova que você vai gastar vendo um vídeo. Se você não sabe o que você está procurando naquele vídeo, você pode ter certeza que você vai acabar e voltar o vídeo várias vezes para procurar. E digo mais, nesse caso específico, se você lesse a pergunta e fosse no texto, já tinha 3 princípios do SUS ali, você não precisava nem ver o vídeo e ia ganhar esses 3 minutos ou mais na sua prova. Numa prova na qual a maioria das pessoas não chegou ao fim. Ou seja, leia a pergunta antes de começar. Isso é extremamente importante para maximizar o seu aproveitamento dentro daquela prova, dentro daquele simulado, tá certo? E o outro exemplo que eu vou te trazer aqui vai um pouco na mesma linha, aqui trouxe uma questão, tá no slide para você, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também é uma prova de 2022, e eu quero que você esqueça o parágrafo que tem aí e leia só a pergunta. É de grande importância continuar o acompanhamento dessa paciente, em vista de manter a longitudinalidade do atendimento. Pelo amor de Deus, isso está certo, não interessa o que veio antes, não interessa. Isso aqui é a cara da preventiva, está certo em si mesmo. É uma tautologia, é uma afirmação, é uma verdade absoluta da medicina preventiva. Manter acompanhamento, manter longitudinalidade é essencial, tá certo. Chuta essa bola e corre pro abraço, não perde tempo lendo um enunciado grande que você não precisa ler, tá certo? Outra dica que eu vou te dar aqui, destaque quando fazendo uma prova na íntegra, quando fazendo um simulado, destaque o aspecto que te levou à resposta. O que eu quero dizer? Leu ali uma questão sobre diagnóstico, identificou uma tríade que te levou ao diagnóstico. Destaca ali rapidinho, sublinha as 3 palavras da tríade que te levaram àquele diagnóstico. Por quê? Quando você voltar para revisar a sua prova, ver tal, marcar no gabarito, você vai ser muito rápido em se convencer de que aquilo tá certo. E realmente tá, porque se você identificou e a pergunta
pergunta é essa, tá certo. Confia na sua inteligência. Então, leu ali. Tem um aspecto específico, por exemplo, deixei aqui no slide o exemplo clássico de questão de trauma, questão de queimadura em local fechado, que a questão te traz assim, voz rouca, queimadura de vibriças, primeira conduta, intubação, garantia via aérea, isso é ABCD do trauma, é o mantra do trauma. São frases, são palavras-chave que sozinhas te levam à resposta. Quando isso acontecer, sublinha, destaca, que isso vai favorecer muito o seu tempo depois. Não perca muito tempo antes de acabar tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Medicina é uma ciência biológica, né? Uma ciência ali no meio do caminho entre exatas e humanas, um pouco de exatas e um pouco de humanas. Mas em geral, depois de ler um enunciado e buscando uma alternativa, principalmente se alternativas forem curtas, você não vai descobrir alguma coisa pensando mais tempo. O que é que eu quero dizer? Imagina aquela questão de física do vestibular. Você passava 5 minutos fazendo conta, organizando raciocínio, equação, derivando as coisas, chegando aos resultados. Vale a pena você gastar 5 minutos nessa questão? Óbvio, você vai fazer isso. Agora, imagina a questão típica de uma prova de residência. Você lê um caso clínico e ele te pergunta o tratamento. Você lê o caso clínico com atenção, não perdeu nenhuma informação. Ficar olhando ali 5 minutos para as alternativas, naquele momento, não vai te dar uma luz. O que vai te ajudar é trocar de raciocínio e olhar aquilo com uma mentalidade fresca. Ou seja, não perca muito tempo nas questões na primeira passagem. Leu, pensou, colocou as coisas na sua cabeça, organizou, não sabe a resposta? Beleza, próxima questão. Quando você voltar, você vai olhar para aquilo com uma outra mentalidade, vai olhar com outro ar. Às vezes até uma questão depois vai te ajudar a responder mais rapidamente, porque vai cobrar um conceito parecido, você vai voltar e vai ser mais eficiente na sua resposta, ok? E o último aspecto que eu queria deixar aqui, que é muito importante para simulados, para provas na íntegra ao longo do ano, antes da prova de fato, é tolerância à frustração. Aqui eu deixo um estudo bastante interessante, foi publicado em 2019, que analisou alguns estudantes universitários e usou esse instrumento aqui, que chama Mirror Tracing Frustration Test, para medir a tolerância à frustração dos estudantes. É uma metodologia complexa, interessante, vale a pena ler se vocês tiverem afim, mas não vem ao caso. Eles usaram isso como uma padronização de tolerância à frustração. Depois, eles analisaram o desempenho desses estudantes no primeiro ano e após 2 anos. E o que eles viram é que a tolerância à frustração era um preditor mais significativo de notas mais altas do que até o QI da pessoa. Eles pegaram várias covariáveis socioeconômicas, demográficas, QI, avaliação prévia, e o que foi o preditor mais forte de bom desempenho na universidade foi tolerância à frustração. Por que eu trouxe isso aqui quando a gente está falando de simulados e provas na íntegra? Eu lembro, no início do ano passado, eu já trabalhava aqui no Estratégia, estava me preparando para a prova. O Estratégia anunciou um mega simulado, como o Estratégia faz quase toda semana, para residência médica completa, questões inéditas, aquele padrão Estratégia de sempre, e anunciou que ia presentear um iPad para o primeiro colocado. Aí eu fui conversar aqui com a diretoria, com a gerência, falei assim, posso participar, né? Eu não tenho acesso às questões, eu quero participar como aluno mesmo, mas sei lá, vai que fica chato, né? Ganhar um iPad. Eu não fiquei nem perto de ganhar o iPad, assim, eu passei longe do iPad, eu não vi a caneta, eu não vi a capinha do iPad na minha frente. Isso era, sei lá, março, abril. E no fim das contas deu tudo certo. O que é que eu quero dizer com isso? Não adianta se frustrar no meio do caminho. Veja a prova na íntegra, veja o simulado como uma oportunidade de aprendizado. Não foque, principalmente no começo, faltando ainda muito tempo para sua preparação, no resultado especificamente. Tenha a mentalidade que a gente falou já em outro vídeo, a mentalidade do domínio, a mentalidade do crescimento e não a mentalidade da performance. Não se deixe abater pelo resultado ruim. Encare aquilo como uma chance de melhorar e que vai melhorar e vai dar tudo certo no final, beleza? Então era isso que eu queria falar sobre provas na íntegra e simulados. Espero que vocês tenham gostado. Me coloco mais uma vez à disposição para conversar sobre qualquer coisa, sobre a vida, sobre a prova, sobre o que vocês quiserem. Estou à disposição no Instagram. Agradeço a audiência e até a próxima. Um grande abraço.